Boa noite, queridos. Como é bom nós estarmos juntos, num só espírito, num só corpo, louvando ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, aí na sua casa, no Salmos 113. Vamos ler juntos os 2 primeiros versículos. Diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para todo sempre. Vamos louvar juntos ao Senhor, dizendo que nós queremos o Senhor, buscamos o Senhor. Vamos juntos? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando algo que já é muito conhecido nosso, a passagem de Isaías 53. Cante junto com a gente. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nós.
nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos louvores nessa noite. Nós rendemos glórias ao Senhor, mediante o Senhor Jesus Cristo, Seu único Filho, aquele do qual nós aqui acabamos de cantar, derramou sua vida por nós. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Somos gratos pelo dia abençoado que o Senhor nos deu. Somos gratos por essa oportunidade que temos de mais uma vez podermos aqui compartilhar da palavra do Senhor. Continue, Deus, falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui e vamos dar sequência aos estudos das doutrinas da Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos falar sobre o 8º capítulo de Cristo, o Mediador. Para a nossa meditação, convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler apenas o verso de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque, como nós já falamos em estudos passados, vamos ver que este capítulo tem ligações com outros capítulos do qual nós já estudamos, outras doutrinas das quais nós já estudamos, entre elas o pacto e a queda. Vamos ver que a mediação de Cristo, Cristo sendo enviado em nosso lugar para ser o nosso mediador, tem a ver com a queda, tem a ver também com a doutrina do pacto. Obviamente tem a ver também até com doutrinas que ainda vamos estudar, mas com essas duas do qual nós já falamos, os irmãos já ouviram, já tiveram esse ensino, nós vamos também relembrar algumas coisas. Quando estivermos falando aqui, os irmãos vão lembrar de algumas coisas que já foram vistas. Muito bem, elas estão interligadas e é necessário que nós sempre recordemos essas lições.
A primeira seção do capítulo 8 diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O que nós aprendemos com essa sessão? Primeiro, nós precisamos lembrar, como eu já falei, sobre aquilo que já estudamos. Lembremos que o homem foi perfeitamente criado por Deus, foi perfeitamente criado santo, em retidão perfeita, e havia um pacto entre Deus e o homem. Nós já estudamos isso. Agora, a situação mudou. O homem pecou, e com isso ele tornou-se incapaz de cumprir com o pacto. Depois do pecado, depois da queda, o homem não tem mais capacidade de cumprir o pacto. Ainda que pelas suas ações ele possa tentar cumprir a lei moral de Deus, os seus pensamentos, as suas intenções estão contaminadas pelo pecado e ele não consegue mais cumprir perfeitamente o pacto. Aquele que era o representante de toda a raça humana, como nós já vimos lá, tanto na queda quanto também em outros estudos, caiu e com ele todos os seus descendentes. O estado de depravação do homem em que o homem está é tão alto, é tão grande, que sem Cristo é impossível que ele faça alguma coisa que agrade a Deus. E sem Cristo é impossível que o homem consiga enxergar a sua miséria. Se você chegar para alguém e falar que ela é pecadora, que essa pessoa é pecadora, você é um pecador, possivelmente aquela pessoa vai ficar de cara amarrada para você. Ela vai ficar irritada com você. Porque na cabeça dela você a está julgando, na cabeça dela você a está acusando. Ela não consegue enxergar que pecado vai além de assassinato, roubo, adultério, que até mesmo mentira é pecado, que sentir inveja é pecado, que orgulho é pecado. Ela está numa miséria tão grande que, se você chamá-la de pecadora, ela vai achar que você está acusando ela de algum crime. Porque ela não consegue enxergar a miséria do qual ela se encontra. Sem Cristo é impossível. O homem se tornou, ou na realidade o homem está morto espiritualmente, sem condições de agradar a Deus e ser salvo. Se o homem tivesse condições de decidir alguma coisa, se ele tivesse condições de decidir alguma coisa que agradasse a Deus, Cristo não precisaria ter vindo. Não era necessário a vinda de Jesus. Para quê? Se o homem tem condições de decidir alguma coisa que agrade a Deus. Mas porque o homem não tem mais essa capacidade, porque o homem, contaminado pelo pecado, em grande miséria, não tem mais condições, é incapaz de enxergar a miséria, é assim que foi necessário, que se fez necessário a vinda do Senhor Jesus para ser o nosso mediador. A partir de então, o homem precisa de um mediador. A partir da queda, o homem precisa de um mediador. Este mediador é somente o Senhor Jesus. Não há outra pessoa, por mais santa que ela possa ser, que sirva como mediador. Não tem condições. Sabemos aí que muitas pessoas buscam alívio, buscam uma certa mediação por parte de tantas outras pessoas. Maria, João, Pedro, colocando até algumas nomenclaturas como São Pedro, santo isso, santo aquilo, São Paulo. Mas essas pessoas, por mais que sejam verdadeiramente servas, foram servas de Deus, foram crentes genuínos no Senhor Jesus,
mudados pelo Evangelho do Senhor Jesus, eles não têm condição nenhuma de ser nosso mediador. Não têm condições. Por quê? Porque eles também eram homens, eram pessoas, eram seres humanos, caídos e contaminados com o pecado. Queridos, foi o próprio Deus quem escolheu e ordenou o seu Filho a cumprir este propósito. E isso antes mesmo da fundação do mundo. Se você for lá na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que você pudesse acompanhar esses textos do qual nós vamos ler durante o nosso estudo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, vai dizer assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Isso nos dá até mais certeza de uma outra doutrina que nós estudamos, que foi a questão do decreto. Isso aqui nos traz até mais certeza de que o decreto da queda já estava decretado, a questão da queda. E já estava decretado que o plano de salvação também seria colocado em vigor, seria executado. Por isso, aqui o texto de Pedro vai falar que antes da fundação do mundo já era conhecido sobre a questão do Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, que o seu sangue deveria ser derramado. A confissão de fé também nos lembra aqui, nessa primeira sessão, sobre os 3 ofícios de Cristo. Esses ofícios que somente o Messias tinha condições e tem condições de exercê-los plenamente. Nenhuma outra pessoa foi dada os 3 ofícios de uma vez. E todas as vezes que alguém no meio do povo tentou cumprir, ou tentou fazer com que cumprir com esses 3 ofícios, o resultado foi desastroso. Vemos a questão de Saul, que por causa de Samuel, que estava demorando, resolveu fazer ele mesmo o sacrifício. Tentou dar uma de sacerdote. Não deu certo. Foi rejeitado por causa disso. Foi rejeitado por Deus por causa disso. Vemos o rei Uzias, que também tentou entrar no templo para acender o incenso. Veio os sacerdotes, 80 sacerdotes, e foi chamada a atenção dele que aquilo não era a função dele. Ele não deu ouvidos, nasceu-lhe uma lepra na testa. Até mesmo, queridos, depois do período apostólico, a gente vê Constantino, quis dar uma de sacerdote e baniu, de uma certa forma, a perseguição aos cristãos, se dizendo ele mesmo um cristão também. E deu uma de sacerdote, tentando juntar igreja e Estado. Também não deu certo. Foi quando as grandes heresias começaram a entrar dentro da igreja. Inclusive da parte do próprio Constantino, que era ariano, ou seja, seguia os ensinos de Ario, de que a trindade não é como a gente acredita hoje. Que Cristo não era a primeira criatura de Deus, que o Espírito Santo era aquela coisa que hoje a gente ouve, que é uma força. Ou seja, também não deu certo. Queridos, somente Cristo tem condições plenas de exercer estes 3 ofícios. Como profeta, Jesus proclamou o Evangelho. Como sacerdote, ele ofereceu a oferta perfeita por nós. Como rei, ele reina pelos séculos dos séculos. Ao Senhor Jesus foi dado um povo escolhido, diz aqui também a primeira sessão, nós aprendemos isso aqui na primeira sessão, para ser a sua semente. O que isso significa? Que assim como Adão é o representante, está vendo como é que tem ligações lá com a queda e com o pacto e com outras coisas outras doutrinas do qual nós já estudamos, Adão era o representante de toda a humanidade e nele, quando ele pecou, toda a humanidade passou a ser pecadora, todos os seus descendentes foram afetados pelo pecado. Agora Cristo é o representante federal de um povo escolhido, que foi, é e será
remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Houve agora uma troca de representante. A todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, são os escolhidos do Senhor Jesus. Estes agora não têm mais Adão como seu representante, mas o Senhor Jesus é o seu representante. Este povo foi lhe dado antes da fundação do mundo. Isso significa que antes mesmo da queda, havia um povo escolhido, do qual Cristo se tornaria, depois da queda, seu representante. Vamos ver isso em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amados irmãos, então essa primeira sessão nos ensina isso, que nós temos um mediador, aprova o Senhor escolher o seu Filho para que viesse ao mundo para ser o representante federal do seu povo escolhido, ao qual ele daria ao seu Filho. Esse povo seria remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a segunda sessão. Hoje nós vamos até a quarta sessão, nós não vamos ir até o final, nós vamos dividir os estudos, vamos até a quarta sessão no dia de hoje, e na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre as outras 4 sessões. A segunda sessão diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as 2 naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O que nós aprendemos aqui? Vamos observar algumas questões. Primeiro, aqui nós vemos um reforço à doutrina da Trindade, falando sobre a questão de que o Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Ou seja, aqui confirmando aquilo que nós aprendemos quando estudamos sobre a Trindade. Muito bem, é preciso entender que Cristo é Deus. Era antes da fundação do mundo, era antes da encarnação e é depois da encarnação também. No entanto, aprove a Deus, Pai, enviar o Filho como homem para que ele pudesse salvar os seus escolhidos. E aqui nós temos algumas questões. Por que Deus e homem? Como Deus, Cristo tinha o poder e tem o poder de nos salvar. Como homem, ele se identifica com o seu povo escolhido, aquele pelo qual ele morreu. E poderia morrer por ele, sendo assim, seu representante perfeito. Adão, o primeiro representante da raça humana, pecou, caiu. Agora, Cristo, sendo Deus e sendo homem, era o representante perfeito para o povo escolhido, ao qual Deus Pai estava entregando ao seu Filho. Há uma perfeita união das 2 naturezas.
eu e você não temos condições de entender essa matemática de Deus, é bem verdade. Como é que uma pessoa pode ser 100% homem, 100% Deus? Na nossa cabeça seria 50% um, 50% o outro, né? Mas para Deus não há confusão. Ele é sábio, Ele é perfeito, e é assim que é as naturezas de Cristo. Uma só pessoa. Ele não tinha duas personalidades, ele tinha uma só pessoa, era uma só pessoa com duas naturezas. E há uma perfeita união dessas duas naturezas, de maneira que uma não anula a outra. O período que o Senhor Jesus esteve aqui encarnado, houve, de uma certa forma, uma limitação de alguns atributos. É bem verdade. Sabemos que ele não podia ser onipresente enquanto estivesse encarnado. Mas nós sabemos e temos indícios nas Escrituras de que ele conhecia o coração e a mente das pessoas. Então, a sua onisciência não foi perdida. Então, há algumas coisas que foram, de uma certa forma, limitadas. No entanto, não anulada a divindade de Cristo. Uma não anulava a outra. Uma natureza não anulava a outra. Como Deus, alguns atributos, né, se tornaram limitados até o período da ressurreição. Como homem, a sua natureza não era corrompida pelo pecado, mas ele padecia das mesmas necessidades que nós temos, porém, sem pecado. Podemos ver isso, queridos, no período da tentação do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Ele sentiu fome. Vemos isso quando ele estava no barco com os seus discípulos e veio aquela grande tempestade. Ele estava com sono, ele estava cansado, ele tinha passado um dia ensinando as multidões e estava cansado. Coisas típicas de nós humanos. Então isso prova que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E assim nós aprendemos essas questões aqui na segunda sessão. O Filho de Deus é 100% Deus, é 100% homem, e por causa disso ele se torna o representante perfeito, aquele que poderia perfeitamente cumprir o papel de mediador entre Deus e os homens. A terceira sessão diz assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Queridos, aqui nós precisamos prestar atenção numa questão que até há séculos é algo que foi ensinado, uma heresia, uma das heresias que foi ensinada ao longo do tempo, de que Cristo não nasceu filho de Deus. Não é isso que a sessão aqui está nos dizendo. Pelo contrário, a sessão está dizendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu estou falando que a heresia que foi ensinada há muitos anos, há muitos séculos até, é que Cristo não nasceu filho de Deus, mas ele se tornou filho de Deus. Alguns dizem que naquele período em que o Senhor Jesus foi batizado, que aí veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba sobre ele, a partir dali é que ele se tornou verdadeiramente o Cristo, o Messias. Antes disso, ele era apenas uma pessoa muito santa. É isso que diz a heresia. Mas tal afirmação é contrária ao ensino da palavra de Deus. Ainda que as Escrituras não nos tragam tanta informação do período de infância e juventude do Senhor Jesus, há alguns relatos, sim, mas são poucos, é bem verdade. Mas os que temos ali, revelado nas Escrituras Sagradas, é o suficiente
para afirmar que ele nasceu filho de Deus e cresceu assim. Vemos isso principalmente no período em que o anjo estava conversando ainda com Maria e José, e ele falou que aquela criança que estava sendo gerada seria chamada filha do Altíssimo, filho do Altíssimo. Vemos o Senhor Jesus ainda no período de início de adolescência, diante dos grandes mestres lá na sinagoga, quando Maria, José e tantos outros foram a Jerusalém adorar o Senhor. Quando voltaram, Jesus ficou ali dialogando com os mestres e mostrando uma grande sabedoria, porque ele é o Filho de Deus. Vemos o Senhor Jesus em vários outros momentos, ainda nos primeiros relatos dos evangelhos, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, desde o seu nascimento. Jesus deixou bem claro também que ele era o Eu Sou. Em vários momentos, principalmente no Evangelho de João, vemos o Senhor usando sempre essa expressão, Eu sou, Eu sou. E aí ele sempre fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Usando a mesma expressão que o próprio Deus Pai, usou com Moisés, quando ele se apresentou a Moisés lá no meio da sarça. E quando Moisés falou para ele, mas como é que o povo vai saber que o Senhor falou comigo? É só falar que o Eu Sou mandou dizer. O Senhor Jesus usa a mesma expressão, porque ele é Deus. Então o que nós aprendemos aqui é que o Senhor Jesus, em sua natureza humana e divina, santificado com o Espírito Santo, nele habitava toda a plenitude. Ele não deixou de ser o Filho de Deus em momento algum. Sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Na quarta sessão, nós vamos nos delongar um pouquinho mais, nós vamos destrinchá-la um pouco mais. Aqui na quarta sessão, nós vemos a seguinte proposição. Este ofício, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com este corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, vamos ver uma coisa curiosa, porque a sessão anterior, fala que o Senhor, Deus Pai, escolheu e ordenou o seu Filho. Aqui na quarta sessão fala que o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Parece meio contraditório, dizer que primeiro Deus ordenou e agora o Filho fez voluntariamente. Não é. Por quê? Porque o Filho é tão divino quanto o Pai. Ou seja, ele é tão gracioso, ele é tão amoroso, ele é tão sábio, ele é tão perfeito quanto o Pai, porque os dois, os três, juntamente com o Espírito Santo, é um único Deus. Ou seja, o Filho tem os mesmos atributos do Pai. Sendo assim, em momento algum ele se recusou se submeter ao Pai. Pelo contrário, ele se submeteu à vontade do Pai de forma voluntária. Vamos ver isso lá em João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e verso 18, que diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Observe aqui que houve um mandato da parte do Pai, mas também houve a voluntariedade
da parte do Filho. Por isso não há nenhuma contradição, até porque é dessa maneira que ele se identificaria com aquele por quem ele morreu. Nessa sessão, nós também vemos uma concordância com o ensino do credo apostólico. Se os irmãos aqui ouviram bem aí a quarta sessão, pode ter lembrado algumas coisas que nós vemos da parte do Filho no credo apostólico, falando sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. O sofrimento de Cristo, queridos, vai além do momento da prisão e da sua crucificação. Às vezes nós achamos que o momento do sofrimento de Cristo foi só naquele momento que depois da ceia, que eles foram para o Monte das Oliveiras e ali Jesus foi preso, a partir dali começou o sofrimento de Cristo. Não, o sofrimento de Cristo já começou desde a sua encarnação. O Deus Todo-Poderoso se tornando homem, ou agora encarnando. Cristo também sofreu com as tentações. Cristo sofreu com o ódio e a incredulidade. Cristo sofreu com os opositores. Cristo sofreu com a solidão. E o sofrimento de Cristo é único porque ele é um ser perfeito, santo, vivendo ou que viveu no meio deste mal moral, do mal moral neste mundo. E obviamente, queridos, Cristo sofreu muito mais do que as questões físicas, ou as dores físicas e as angústias humanas. Ele sofreu, queridos, as angústias infernais por causa do nosso pecado. Vamos lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53, versos 10 e 11 diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo sofreu na cruz do Calvário as angústias do inferno, para que eu e você pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Por isso o sofrimento do Senhor Jesus é único. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser passou pelos sofrimentos que Cristo passou. Por isso ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. A confissão de fé diz que Cristo foi crucificado e morreu. Começamos aqui a ver algumas questões relacionadas também ao ensino do credo apostólico. A morte de Cristo não pode ser vista como um resultado do pecado, porque Cristo não pecou. Mas ela é vista como uma punição do pecado. Punição esta que foi imposta a Adão. Adão pecou e a morte passou a ser algo relacionado à vida humana. Então agora o Senhor Jesus morreria também como uma questão de punição de punição por causa da queda do homem. No entanto, não um resultado, porque Cristo não pecou. A morte de Cristo tinha que ter também um caráter judicial, e foi bem assim. Cristo foi julgado, mas era necessário que ele fosse julgado e condenado não pelos seus próprios pecados ou pelos seus próprios crimes. Era necessário que não houvesse crime nenhum nele. E nós podemos ver isso registrado nas Escrituras Sagradas. Vamos lá em Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 23, versos 13 a 15. Que diz assim: Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo,
mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, do que Cristo foi acusado? Que crime Cristo cometeu para ser morto? Ele não cometeu o crime. Ele morreu por causa dos nossos crimes, por causa dos nossos pecados. Era necessário que isso acontecesse, como fazendo jus ao que nós lemos lá também em Isaías 53. Então, Cristo foi crucificado e morreu, julgado e condenado, não pelos seus crimes, mas por causa dos nossos pecados. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte. O sepultamento, queridos, também faz parte da humilhação de Cristo, uma vez que faz parte também da punição imputada a Adão. Lá em Gênesis 3,19 fala-se isso, né? Vamos lá em Gênesis 3,19. Que diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, faz parte dessa punição imputada a Adão, o sepultamento. Então, Cristo também foi sepultado. No entanto, Cristo não participou da corrupção da carne. Vamos lá em Atos, capítulo 13. Atos 13. Versos 34 e 35, que diz: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o corpo de Cristo não passou pela questão da decomposição. Vermes não atacaram o corpo de Cristo. Ele não passou por essa corrupção da carne. Então, mas isso fazia parte também, o fato dele ser sepultado, fazia parte também da sua humilhação. Ressuscitou dos mortos. E aqui começa a exaltação de Cristo. É isso, a ressurreição de Cristo é importante, queridos, nós entendermos isso, porque é a ressurreição de Cristo que nos garante, que garante a nossa ressurreição no último dia, naquele dia que o Senhor virá em majestade e glória. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, a certeza de que seremos ressuscitados com um corpo completamente agora modificado, transformado, agora um corpo que antes era corruptível, agora não mais corruptível, incorruptível, é garantido porque Cristo ressuscitou. O nosso mediador ressuscitou. O nosso representante, o representante daquele povo escolhido, do qual Deus deu ao seu Filho, ressuscitou. E por isso os seus escolhidos ressuscitarão também. Na ressurreição de Cristo, vemos a morte sendo vencida, o anúncio que acontecerá a todos que são unidos com Cristo. E isso nos garante a ressurreição. Isso faz parte, queridos, já do início da exaltação de Cristo, do qual nós vemos aqui na 4ª sessão da Confissão de Fé, e também sabemos que também no Credo Apostólico também tem essa visão da ressurreição de Cristo. Subiu ao céu. É uma outra parte também da exaltação de Cristo. A ascensão de Cristo, narrada lá em Atos capítulo 1, mostra a natureza humana de Cristo
perfeitamente adaptada à vida no céu. A ascensão de Cristo mostra que Cristo ofereceu o perfeito sacrifício a Deus e Deus aceitou o sacrifício. Vamos lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus capítulo 1, verso de número 3, e diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus aceitou o sacrifício de Cristo, aquele sacrifício perfeito do qual Cristo ofereceu, e a sua ascensão é a prova dessa aceitação de Deus. Ela também mostra, queridos, a ascensão de Cristo mostra que Cristo foi preparar o lugar prometido aos que subirão com ele no último dia. Quando nós vamos lá em João capítulo 14, nós vamos ler o texto, mas os irmãos sabem muito bem, quando o Senhor Jesus, ali consolando os seus discípulos, fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele vai falar que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. A promessa. Agora Cristo subiu aos céus, foi assunto aos céus, para preparar o lugar daqueles que também ressuscitarão e subirão com ele para a glória eterna. Cristo recebeu o governo da igreja e de todo o universo. Mas pastor, Cristo já não reinava? Sim, obviamente ele reinava, ele é Deus e sempre reinou. No entanto, agora, a sua ascensão foi como se fosse uma posse pública, foi um momento solene em que Cristo foi empossado publicamente, não somente agora como Deus, mas como Deus e homem. Vamos lá em Atos, capítulo 2, verso 36. Atos, capítulo 2, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele tomou posse como rei, agora não somente como Deus, que sempre foi, mas como Deus e homem. Continua fazendo intercessão, diz a quarta sessão. Cristo continua a sua obra como mediador, ele continua exercendo os seus ofícios. Ele assim o fez quando estava encarnado e continua assim fazendo. Ele governa a sua igreja. Vamos lá em Apocalipse 11, 15. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele continua governando a sua igreja, o rei soberano sobre todas as coisas. Ele continua reinando sobre a sua igreja, e ele também continua a sua obra sacerdotal. Vamos lá em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versos 15 a 17. Hebreus 7, 15 a 17, que diz: e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus continua intercedendo por nós como o nosso sacerdote. O mediador perfeito é o nosso sacerdote supremo, o sumo sacerdote, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito por nós. E Cristo, obviamente, ainda continua a sua obra profética.
enquanto encarnado, ele proclamou o Evangelho do Senhor. Vemos isso principalmente no início do Evangelho de Marcos, que Marcos escreveu. No entanto, agora, ele continua sua obra profética na edificação dos crentes por meio da pregação das Escrituras, por meio da sua igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, nós continuamos essa obra profética do Senhor, porque não somos nós, não são as nossas palavras que convencem, mas são as palavras de vida eterna, as Escrituras sagradas que convencem o homem pelo Santo Espírito de Deus do seu pecado, da justiça e do juízo. Dando sequência aqui, e já finalizando, a confissão de fé na quarta sessão fala que ele vem para julgar os homens e os anjos. O ponto supremo da exaltação de Cristo é justamente quando ele virá como juiz, na sua segunda vinda. O próprio Cristo anuncia sua vinda como juiz. Vamos lá em João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 22, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O verso 27 também diz: E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Cristo anunciou a sua vinda como juiz. Os apóstolos anunciaram também essa vinda do Senhor como juiz. Vamos lá em Atos capítulo 10. Atos 10, 42, que diz: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Os apóstolos aqui também ensinaram, lá em Atos capítulo 17, verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O propósito da segunda vinda é justamente julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo escolhido. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amados irmãos, eu gostaria de concluir observando algumas coisas. Talvez você ouve e parece muita informação, uma coisa muito informativa, e às vezes você se pergunta, mas como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida diária? Queridos, são verdades que precisam trazer paz, alegria e esperança aos nossos corações. Saber que não é nenhuma outra pessoa de carne e pecaminosa que é o nosso mediador, mas que é o próprio Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é o nosso mediador. Isso deve nos trazer paz. E porque Ele é o nosso mediador, no nome dEle, sabemos que o Senhor nos ouve e nos atenderá segundo a sua vontade. Saber que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, e isso garante a nossa ressurreição no último dia, que essa promessa é verdadeira e será cumprida, isso precisa trazer alegria, paz, regozijo, júbilo e esperança ao nosso coração. Saber que o Senhor Jesus é quem entregou a sua vida como sacrifício perfeito em nosso lugar, e somente Ele tinha condições de fazer isso, e assim o fez. Isso precisa trazer paz, alegria e esperança ao meu e ao seu coração.
Toda vez que você passar por um momento difícil, toda vez que você vier dúvidas à sua cabeça quanto à sua salvação, lembre-se do que o Senhor Jesus fez por você. Saber que o Senhor escolheu um povo santo, desde antes da fundação do mundo, e Cristo é o seu mediador, e você faz parte desse povo. Se isso, no seu momento de angústia, não tirar toda a sua tristeza, e você se agarrar a essa promessa com alegria, é porque você não tem crido na palavra do Senhor. Dúvidas vão vir, queridos. Vem à sua cabeça e vem muitas vezes a minha também. Mas é saber dessa verdade gloriosa que traz ao nosso coração paz, alegria, esperança. É saber disso, queridos, que somente o Senhor é o nosso mediador, que nenhuma outra pessoa tem capacidade de fazer, porque ela é pecadora. Eu sou pecador, você é pecador, mas Cristo viveu aqui perfeitamente, obedeceu ao Senhor perfeitamente, obedeceu à lei perfeitamente, para que nele pudéssemos ser remidos, salvos, justificados, santificados, e seremos, pela graça misericordiosa do Senhor, glorificados. Então, qual é a aplicação que nós devemos fazer dessa verdade na nossa vida? É que nós devemos lembrar de tudo isso que o Senhor Jesus fez por nós, e ainda faz, porque Ele ainda intercede por nós. Saber que nós temos esse intercessor, esse mediador perfeito. E toda vez que o pecado trazer vergonha ao meu e ao seu coração, e toda vez que as circunstâncias, o diabo, o mundo, a carne, trouxer dúvidas quanto à nossa salvação, lembremos de que nós temos um mediador perfeito, e é por causa dele que somos feitos santos e justos diante do Pai. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se alegre neste grande mediador que nós temos, o único mediador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Oramos porque Ele é o nosso mediador, é somente no nome dEle. Ele é o nosso mediador, por isso oramos em nome de Jesus. Não oramos no nome de outras pessoas, por mais santas que elas possam ser. Oramos por meio daquele que é o nosso mediador, o Senhor Jesus. Então oremos neste instante. Deus querido, louvado seja o nome do Senhor, que aprove o Senhor colocar em prática o plano da salvação, decretado desde antes da fundação do mundo. E nós temos, pela graça e misericórdia do Senhor, o mediador perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, que nos fez povo escolhido do Senhor, povo remido no sangue do Cordeiro do Senhor. E temos a certeza que temos um mediador perfeito, e por isso podemos nos achegar agora, cultuando ao Senhor, eu aqui no templo com alguns irmãos, os nossos irmãos nas suas casas, mas cultuamos por meio do Senhor Jesus, o nosso mediador perfeito. Oramos agora neste instante e pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida do seu povo, por meio do Senhor Jesus, o nosso mediador perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, que essa verdade do qual estudamos nessa noite não seja apenas informações, mas que venha trazer, ó Deus, a paz que excede a todo entendimento, a alegria exultante em nossos corações e a esperança, porque sabemos que é a verdade do Senhor. Isso aconteceu, está acontecendo e irá acontecer, porque assim o Senhor prometeu. Por isso, ó Pai, enche o nosso coração com essa verdade do Senhor, de maneira que quando a tentação vier, quando a dúvida vier à nossa mente, lembremos do nosso mediador perfeito. Roguemos ao Senhor, sabendo que o Senhor intercederá, o Senhor Jesus intercederá por nós. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.
e que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.